Tempo da Graça. É um estudo, como a gente costuma dizer, um estudo light, né? Um estudo leve, apenas um conhecimento bíblico em que a gente vai levando conhecimento para que as pessoas possam entender certas coisas. E o objetivo desse estudo é tentar sintonizar as pessoas no escape do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Procurar demonstrar que as práticas do Antigo Testamento, todos aqueles rituais, todas aquelas coisas, não tem mais por que proceder. Isso está aí no meio do estudo. Agora, tempo da graça. Muita gente hoje está dentro das igrejas e não tem nem ideia do momento em que nós estamos vivendo. A pessoa entrou na igreja, tem Bíblia, acabou. Ela viu uma Bíblia, acabou. Chega ao ponto de até católicos dizerem assim, não, lá na igreja o padre também lê a Bíblia. Acabou. Ela viu uma Bíblia, ela tem uma noção de que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Então ela acha que em qualquer lugar onde existe uma Bíblia, acabou, o Deus da Bíblia está ali. Você hoje vê espíritas, né? Eu já conversei com espíritas, conheço muitos espíritas, e eles dizem, não, antes de começar a sessão, o Pai de Santo pega a Bíblia, faz uma leitura do Salmo. Então, para ele, o Deus da Bíblia está ali. Porque a Bíblia foi aberta e houve uma leiturazinha do Salmo. Ora, e nós sabemos muito bem que isso não tem nada a ver com a realidade. Deus não está em qualquer lugar onde se pega a Bíblia e lê. Não, mas onde se pega a Bíblia e credibiliza e vive aqueles princípios. Muitos de nós já pertencemos a outras religiões e realmente líamos a Bíblia e tudo mais. E o resultado? Nenhum. Então, o tempo da graça é um estudo mediano. Ele não entra na visão de restauração, ele não se aprofunda. Ele foi apenas um estudo que nós soltamos para a internet. E como ele é um estudo até considerado light, até aquela Melodia, que tem um site, também pegou o nosso estudo e colocou no site dela. Eles mudaram até o nome, eu coloquei Tempo da Graça, eles mudaram o nome já desse estudo 2 vezes e eles mudavam o nome do estudo e colocavam eles para a página principal deles. Mudaram só o título do estudo, mas eu conferi o conteúdo, é todo na íntegra, preservaram até o meu nome lá embaixo, mas mudaram o título dele por 2 vezes, só para chamar a atenção do povo, porque eles consideravam que o estudo era muito bom. Esse estudo é muito bom, mas ele é mediano, porque hoje nós não somente vivemos um tempo da graça, mas já entramos na era da restauração. A era da restauração extingue o tempo da graça? Não. O sacrifício de Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso aí continua valendo? Então isso aí é tempo da graça. No milênio, o tempo da graça acabou? Não, porque o sacrifício de Cristo não vai continuar sendo o resgate da humanidade? No milênio não vai ser pregado o Evangelho? Então o tempo da graça, Jesus Cristo é chamado de sacrifício o quê? Eterno. Se Jesus Cristo é um sacrifício eterno, isso nos dá a entender que o tempo da graça, ele não termina nunca mais. Ele sempre será considerado. E no Antigo Testamento, quando Jesus Cristo não tinha sido morto, o que nós tínhamos lá? Uma promessa de que Deus enviaria seu Filho. Não é isso que está escrito em Gênesis 3,15? A primeira promessa que temos entendido de um Salvador da humanidade. Então, o Novo Testamento é o cumprimento desta promessa, ou seja, a instituição do tempo da graça. Mas mesmo no Antigo Testamento, as pessoas já eram salvas por uma promessa, por uma expectativa. Lembra que Jesus falou de Abraão? Abraão viu o meu dia e exultou. Como que Abraão viu o dia de Jesus e exultou? Quando Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto.
E no momento em que ele está para sacrificar o seu próprio filho, e Deus não permite, em toda aquela história, se Jesus diz que Abraão viu o seu dia, Abraão deve ter recebido ali um entendimento tremendo de que ele não fez, mas que um dia Deus faria o seu resgate pela humanidade. Então, porque havia uma promessa na vida de Abraão, que ele seria pai de uma multidão incontável, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então o entendimento de Abraão, que não escreveu nada, nem ninguém escreveu nada sobre ele, devia ter sido muito profundo, e Jesus confirma isso no Novo Testamento. Então veja, havia uma promessa no Antigo Testamento e temos o cumprimento desta promessa no Novo Testamento. Então em todo o tempo, porque Jesus é chamado o mediador entre Deus e os homens, e Apocalipse diz que é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Esse antes da fundação do mundo não é que tenha, como dizem alguns cegos, né? Já vi pessoas pregando isso, não vê que não combina, não tem lógica, não tem nexo. Dizer que Jesus, ou seja, lá no céu, Jesus tinha sido sacrificado já, e depois veio ser sacrificado na terra. Isso é ridículo. Não, se antes da fundação do mundo, está revelando o projeto, o plano de Deus, de que enviaria o seu filho. E esse projeto era antes da fundação do mundo, antes que o homem fosse criado, antes que o planeta fosse criado, antes que qualquer coisa fosse criada. Deus, que na sua onisciência já detém todo o conhecimento de toda a história, tudo, absolutamente, não tem nada que possa acontecer no universo, a estrela que vai surgir, o planeta que vai explodir, a poeira que vai levantar, não tem nada que escape à onisciência de Deus. Então esse antes é um antes, tipo assim, a partir do momento, se nós pudéssemos detectar um momento em que Deus veio à existência, naquele momento esse projeto já estava na sua mente, pela sua onisciência. Então, antes da fundação do mundo, revela a onisciência de Deus, a sua capacidade de saber todas as coisas. Então, quer dizer, esse projeto, Jesus se torna por ele o sumo sacerdote, o eterno sumo sacerdote, o eterno sacrifício. Então, o tempo da graça, esse estudo, vem procurar demonstrar isso, mas nós não entramos tão fortemente no período chamado restauração. Apenas procuramos esclarecer alguns a respeito dessa situação. Vamos ver então aqui. Aqui no nosso terceiro parágrafo, diz: o tempo dos rituais judaicos hoje nenhum valor tem para aqueles que se tornaram igreja, ou seja, discípulos de Jesus Cristo. E em virtude de o judaísmo não ser uma falsa religião, conforme os relatos de Romanos 2, fica esclarecido que a antiga aliança, lei, pode ser considerada vontade permissiva de Deus para os judeus. Contudo, a nova aliança, Cristo, é a vontade absoluta para o mundo. Então, por quê? Porque nós vamos mencionar sobre igrejas que estão vivendo os rituais judaicos. Você já deve ter ouvido e até visto algumas igrejas por aí que estão celebrando Páscoa. Páscoa é um ritual exclusivamente judaico, não tem nada a ver com a igreja. O que nós temos a ver com a Páscoa? Se nós pegarmos as pessoas por aí e perguntarmos a elas o que significa Páscoa, elas nem isso não sabem. Você vai ouvir as maiores besteiras. Não, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não, Páscoa é a morte de Cristo. Páscoa... Eles não sabem o que é Páscoa. Páscoa é a comemoração da libertação de Israel lá do Egito. Isto é Páscoa. Como que se celebra a Páscoa? Não tinha um ritual, uma maneira de celebrar a Páscoa? As pessoas sabem disso? Não. Como é que se celebra a Páscoa? Com bombom garoto, barra de chocolate, qualquer doce que você pegar, está celebrando a Páscoa. Não. Tinha seu conteúdo. Tinha que ter as ervas amargosas, que significavam o sofrimento do cativeiro. Tinha que ter um cordeiro sacrificado, que não poderia sobrar. Se uma família fosse pequena para comer o cordeiro, ela tinha que se juntar com uma outra
e ambas comerem o cordeiro da Páscoa, não podia sobrar nada. Tinha vários conteúdos para representar aquela festa. Tinha o tempo, quantos dias ela deveria ser celebrada, e uma série de coisas, até as vestimentas que as pessoas iam usar naquela celebração, tinha que ser característica, tudo era de acordo. E hoje, o que o povo brasileiro, o que os gentios sabem disso? Não sabem nada. Então esse negócio de igreja cristã celebrar a Páscoa, e isso é forte em alguns lugares, faz parte do currículo de algumas igrejas, isto é uma ignorância. Aqui então, veja, os rituais judaicos, aquele ritual, todos os rituais judaicos, todos aqueles rituais de Israel, nenhum deles tem valor hoje. Nenhum. Absolutamente nenhum. Por quê? Porque em Jesus nós temos o cumprimento da lei. Ele disse, né? Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ou seja, se ele veio cumprir, significa que tudo que a lei exigia, ele deu. Ele cumpriu. Ele se entregou como cumprimento da lei. Está em Mateus 5,17. Então, a lei hoje não tem direito de exigir mais nada de ninguém. De ninguém. Mas os judeus que não creram em Cristo, segundo a visão de Paulo, Deus ainda os está permitindo viverem debaixo de uma lei. Que Paulo diz assim, os que sob a lei pecarem, sob a lei perecerão. Então nós entendemos, na visão de Paulo, que Deus ainda está dando uma permissão dos judeus caminharem na guarda daquela lei. E serão julgados por aquilo. Por quê? Os princípios da lei eram bons ou eram ruins? Os princípios da lei poderiam gerar salvação? Sim ou não? Sim. A lei levava as pessoas a fazer o quê? A crer numa promessa em que era vivida por um momento em que os animais estavam sendo sacrificados. Por isso que Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por ser ele o cumprimento das exigências da lei a respeito do sacrifício. Então, a lei em si, ela tem princípios que conduziriam as pessoas à salvação. Lá na lei está escrito, não roubarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás isso, não cobiçarás aquilo. A lei tinha princípios. Quando Jesus vem em Mateus 4 e vence Satanás, ele faz 3 citações que fazem parte da lei, mostrando que a lei tinha autoridade sobre o diabo, mostrando que a lei tinha condições de desfazer as obras do diabo, mostrando que um homem guardando a lei, ele venceria Satanás. Jesus dá 3 citações da lei, né? Aquelas 3 lá na tentação de Mateus 4, são 3 fatos que ele cita da lei. Não é uma palavra nova que ele traz para vencer o diabo. É uma palavra antiga que ele usa para vencer o diabo. Isso é interessante. Então, como Paulo considera, nós também nos vemos impelidos a considerar que se os judeus andarem debaixo desta lei, eles ainda podem ter um escape e ainda alcançarem salvação por esta lei, mas chegará um tempo em que isso será completamente destituído. Que tempo é esse? No milênio. No milênio não existirá mais lei. No milênio acabou-se. No milênio é quando a nação de Israel será ensinada a respeito do Evangelho. Por isso que Jesus disse, quando Pedro pergunta, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus falou assim, ó, vós que deixastes tudo para me seguir, recebereis 100 vezes neste mundo e no porvir a vida eterna. E quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os apóstolos voltarão para julgar as tribos de Israel. Julgar aí não é no sentido de veredito. Julgar aí é igual a ensinar, né? Moisés julgava o povo através da lei do Senhor. Ensinamentos. Aí o julgar significa ensinar. Então,
os conceitos judaicos para quem é judeu e anda naquilo por não conhecer o Messias, ainda pode ser considerado alguma coisa. Mas quem é gentio e conhece o Evangelho, não pode nunca sair do Evangelho para voltar aos rituais judaicos, como as igrejas hoje estão fazendo. Porque perderam a noção da palavra, perderam a graça do Espírito, tem que inventar ritual para prender o povo. Porque rituais prendem o povo, né? Mas quem é livre vai atrás de ensinamentos e mandamentos, não em rituais. Então, hoje, quem volta a viver os rituais, regrediu de uma maneira que não será aceito. Um judeu pode tornar-se cristão, mas um cristão não pode tornar-se judaizante. Não é aceito. Você não pode conhecer o sangue de Cristo e negá-lo, voltando aos rituais dos animais. Mas um judeu pode sair do ritual dos animais e vir reconhecer o sangue de Cristo. De lá para cá pode, daqui para lá não. Então, tempo da graça constitui-se nisto, em que a lei foi cumprida. Jesus não veio destruir, porque a lei não podia ser destruída. Quem foi que deu a lei? Foi Ele próprio no Monte Sinai para Moisés. Foi o próprio Jesus no Monte Sinai que deu a lei para Moisés. Não foi o Deus Pai, foi o Deus Filho. Mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Deus Pai nunca falou diretamente com ninguém. Às vezes a gente diz assim, poxa, Deus falou comigo. Sim, esse Deus que a gente diz aí está compreendido entre a revelação do Filho e do Espírito Santo. Até pode ser por uma vontade do Pai, mas quem fala conosco não é o Pai. Jesus é o mediador eterno. Paulo diz que ele é o eterno mediador de uma nova aliança. Ele é o eterno sumo sacerdote. Quem é sumo sacerdote? É aquele que intercede por alguém, é aquele que está mediando. Mas Paulo diz, Hebreus diz, a Escritura toda diz que ele é o eterno sumo sacerdote. E o que é ser eterno? É ser infinitamente para frente e ser infinitamente para trás. Eternidade é algo que você não acha nem princípio, nem fim. Nós homens, nós seres humanos, somos eternos. Mas tivemos um princípio. E dali para frente, a partir do momento que viemos à existência, somos eternos. Nosso espírito é eterno. Nós tivemos um princípio, mas as operações de Deus não. É diferente. Quando a Bíblia diz que Jesus é o eterno sumo sacerdote, o projeto, viu que nós já tínhamos visto que o projeto já estava na onisciência de Deus? Então ele é o eterno sumo sacerdote em todo o tempo. Não a partir de um momento, já era projeto de Deus em que ele fosse o eterno sumo sacerdote. Aqui então, temos aí no outro parágrafo, podemos com clareza bíblica ver a quebra, cumprimento da antiga aliança, a instituição da nova. Na antiga aliança era pedido o sacrifício de um cordeiro para que o perdão do pecado fosse realizado. Cada um receberia o seu perdão pessoal mediante a sua própria oferta. Contudo, em João 1,29, João Batista aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda bem que o relato abrange aos confins da terra. Ele tira o pecado do mundo. Aquilo que Deus nunca permitiu o ser humano algum realizar, agora Ele mesmo realizará pela humanidade, ou seja, o sacrifício de um ser humano. João 3,16, né? E não esqueça de que é dito, ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, é o próprio Deus quem oferece a oferta de sacrifício eterno. Isso é um projeto que já estava na mente de Deus. Então, Jesus será reconhecido como sacerdote eterno, como sacrifício eterno, por todos aqueles que adentrarem as mansões celestiais. Aí, nós explicamos muitas coisas, e só para não tomarmos muito tempo nesse estudo, que eu creio que não há necessidade, eu considero esse estudo muito claro. Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, mas para resumirmos e concluirmos, o objetivo desse estudo
e ele foi distribuído na mão de muitos universalistas, gracionistas e mundial do poder de Deus, com o objetivo de livrá-los do engano. O povo da Universal, Graça, Mundial, eles são bem enganados com os rituais do Antigo Testamento, né? Samuel ungiu aqui, Samuel ungiu ali. O pão que Eliseu multiplicou, o pão que Jesus multiplicou. E aí eles começam a pegar o memorial de rituais do Antigo Testamento e algumas coisas que aparecem no Novo que não tem nada a ver, estão fora do contexto que eles querem. E esses rituais, eles aplicam de forma a enganar o povo. Você vai levar o pão ungido da Santa Ceia. Você vai levar, olha, essa pedra aqui representa a pedra que Davi derrotou Golias. Assim também, quando essa pedra entrar na sua casa, os seus problemas serão derrotados. Todo gigante que atrapalha a sua vida vai cair por terra. O objetivo desse estudo, Tempo da Graça, é demonstrar, eu creio que demonstra, que todos esses rituais são enganação, são farsas, são mentiras. Então, e eu até glorifico a Deus que ele foi parar lá no site da Melodia, e esteve no topo do site durante muito tempo. E eles mudavam, parece que para incentivar as pessoas a lerem, eles chegavam ao ponto de mudar o título deste estudo. Embora a Melodia não tenha nada com Deus, não existe Deus lá, mesmo assim eles acabaram fazendo um bom trabalho. O diabo, quando quer, põe até o Senhor Jesus, quando quer, põe até o diabo a seu serviço. Porque para mim é isso que a Rádio Melodia é. Uma emissora de Satanás. Não existe Deus ali só se perde, não se ganha nada. Mas eles acabaram fazendo esta boa obra. E o estudo liderou durante muito tempo o cartão postal do site da Melodia. Pastor, nós temos estudado na parábola das 10 virgens que todas dormiram, né? Que todas as igrejas dormiram. E só o grito da meia-noite ficou acordado para despertar essas igrejas que adormeceram. Mas também temos visto agora, através dos estudos da internet, que tem muitas pessoas pelo mundo dando ainda vida pela palavra, né? Essas pessoas estariam no centro da vontade de Deus? Essas pessoas seriam também arrebatadas? Essas pessoas que têm entregado sua vida aí? Não aqui no Brasil. Aqui no Brasil sabemos que as pessoas apostataram. Sim. Mas pelo mundo sabemos que tem pessoas ainda dando a vida pelo Evangelho, pela palavra. Sei. Entendi. Veja bem. Pelo mundo afora está acontecendo duas coisas. Pessoas sem visão, né? Vamos colocar esse parênteses aqui para gente. Pessoas sem visão da restauração, vivendo os princípios, os conceitos de Deus e não abrindo mão deles, estão sendo martirizadas, estão herdando a vida eterna. É um fato. Mas estas pessoas que guardam os princípios de Deus e são martirizadas, aí que entra a parte difícil. Elas, não sendo martirizadas, elas estão fora de um propósito de Deus. São martirizadas e herdam o céu com coroa de martírio. Beleza. Não são martirizadas, vem o arrebatamento e elas ficam. Isso é difícil de entender. Isso é complicado de entender. Por quê? O propósito hoje de Deus se chama restauração. O que é restauração? Restauração é uma loucura. Restauração é uma loucura. É que nem João Batista, raça de víboras, Herodes, tu está em pecado, vem Jesus em restauração, Mateus 23, fariseus, escribas, vocês são hipócritas, vocês como mosquito engolem o camelo, vocês dizem que a oferta é maior que o altar, seus hipócritas, o que é maior afinal de contas? O altar que santifica a oferta? O que é? Jesus rasga o verbo porque ele está em Israel, proclamando uma restauração. Restauração é uma loucura. Eu digo, restauração é para valente e para louco. Restauração é uma coisa fora do comum. Então,
Quem não está dentro da visão da restauração, não está cumprindo um propósito de Deus, que é o propósito de denunciar as apostasias que estão aí. Quem não está dentro deste propósito da denúncia das apostasias, bater de frente mesmo, restaurar a igreja, porque você só restaura a igreja se você bater de frente. E você bate de frente com 1000 para fazer um escapar. Essa é a visão da restauração. Eu sei muito bem disso. Jeremias pregou para uma nação inteira. Meia dúzia escapou. Mas parece que Daniel estava no meio, né? Essas coisas assim, então valeu a pena. Porque hoje Daniel é um exemplo tremendo para toda a humanidade. Então, meu irmão, o tempo do martírio é uma situação. O tempo da restauração é outra situação. O martírio, ele existe em todas as dispensações da igreja. Entenda isso. O martírio existe em todas as dispensações da igreja. Jesus foi o primeiro a demonstrar que com a sua vida o martírio faria parte da história. Aí vem Estevão. Antes de Jesus entrar no cenário com seu ministério, crianças já foram mortas na cidade de Belém. Então Jesus está demonstrando que a sua obra traria salvação, mas traria muito derramamento de sangue. Inigualável o derramamento de sangue. E até o fim vai haver derramamento de sangue. Então entenda uma coisa. Martírio, em todo o tempo da história da igreja, ele é parte integrante. Agora, arrebatamento não faz parte de toda a história da igreja. Ele é um momento específico. Arrebatamento acontecerá somente na vida dos restaurados. Essa é a parte difícil. Quando os meus inimigos me mandam aqueles e-mails abençoados, cheios de lisonjas, eu não condeno eles. Eu sei que o entendimento deles está cego. Mas eu me alegro que às vezes alguns mandam um e-mail dizendo: pastor, perdão, eu falei tanta besteira, mas agora os meus olhos se abriram. Amém, vai em frente. Já está perdoado desde o princípio, nem precisa pedir perdão. Eu sei que a restauração é uma loucura. O entendimento da restauração é fora do comum. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Por isso que eu sempre orei e Deus deu aquela graça. Senhor, abençoa a mente do povo da geração de Jesus Cristo. E Ele, no dia 17, instituiu a implantação dessa unção nesse ministério. Tanto que as pessoas chegam aqui e dizem: pastor, agora eu estou vendo que eu era cego, eu não entendia nada de Bíblia, depois de 10 anos, 15 anos de igreja. Porque a unção de libertação da mente está aqui. Então, martírio faz parte de qualquer dispensação da era da igreja. Mas arrebatamento faz parte de um mover específico, chamado restauração. Então, o camarada, ele pode ser até martirizado. Mas se ele não for martirizado, ele não é arrebatado. Que isso, pastor? O camarada está a fim de dar a vida por Cristo, mas vem o arrebatamento, ele não vai? É, porque na época do arrebatamento só vão aqueles que estiverem cumprindo um propósito específico. Quem estiver fora daquele propósito pode estar disposto a botar a cabeça na bandeja, mas não está cumprindo o propósito. Ele está disposto a morrer pelo Evangelho, mas ele não está disposto a pregar o Evangelho da maneira que Deus quer que pregue. Está cheio de gente assim. Não, eu morro por Cristo. Vamos pregar restauração? Não, isso não é para mim não. Eu prefiro pregar paz e amor. Ele morre por Cristo, mas ele não prega restauração. Pastores de Assembleia de Deus me ligaram aos montes. Poxa, você tem razão mesmo, nós estamos no tempo da apostasia. Aí me conta um monte de história. Aconteceu isso ali, aconteceu isso aqui. Eu falei: irmão, e aí? Está implantando a visão aí da restauração? Não tem coragem não, porque eu falei: já você tem medo de perder gente, né? É claro que tem medo de perder gente, vai perder mesmo. Não quer pagar o preço. Né? O camarada está acostumado a abrir a caixa da oferta, todo mês é 10, 15, 20 mil, sei lá quanto. Só em pensar ele perder isso, passar dificuldade para recomeçar do zero, dá susto em muita gente. Quem não tem fé não vai adiante. Então, meu irmão, vou repetir. Martírio é parte integral da história da igreja em todo o tempo. Mas arrebatamento não é.
A igreja não começou com arrebatamento, né? Ninguém foi arrebatado. 200 anos depois, ninguém foi arrebatado. 300, 400, 500, 2000 anos hoje estamos de história da igreja. Quem foi arrebatado? Ninguém. Então, o arrebatamento será para um momento específico em que a igreja vai estar correspondendo a um propósito específico de Deus. Então, mesmo que eu esteja disposto a dar a minha vida pelo Evangelho, mas se eu não me integrar na visão da restauração, eu não serei arrebatado. Isso é loucura. Isso é loucura. Irmão, olha lá, ó. Tu tem condição de denunciar aquilo outro. Não, não vou me meter com isso não, cada um na sua. Ele está disposto a dar a vida pelo Evangelho, mas não pela pregação que Deus quer. Então, arrebatamento não é para quem somente esteja disposto a morrer por Cristo, mas é por quem também esteja disposto a pregar a restauração, que nós já detectamos, que é o final do tempo da graça. Isto é uma loucura, por isso eu não condeno os meus adversários. Eu apenas oro que Deus tenha misericórdia deles, né? E alguns parece até que vão acordar, mas depois dormem de novo. Como é o nome daquele homem? Daniel Batista. Eu pensei que aquele homem fosse acordar. Vocês têm ouvido mensagens dele? Começou denunciando um monte de coisa, falando um monte de coisa. Eu falei assim, vamos ver se ele é o homem mesmo. Aí mandei uns CDs para ele. Silêncio completo. Silêncio completo, né? E assim tantos começaram bem, mas a visão da restauração é muito terrível. Nesse período aí da evangelização, dentro do período da visão da restauração, vamos supor, se ele morrer sem ser martirizado antes do arrebatamento, ele também é salvo, né? Sim. Porque ele caminha na salvação. Sim, sim. Caminha na fé em Cristo, sim. Né? Salvação, salvo pela fé em Cristo. Exatamente. Salvação, sim. Arrebatamento, agora, não. Que ele pode morrer ou através de martírio ou sem martírio. Se ele morreu antes e vai ser salvo. Aí é salvo. Mas se entrou a era do arrebatamento, ele fica. Ele fica, porque ele não está na visão da restauração. Não está pregando contra a apostasia. Não está no propósito de Deus. É fantástico. Isso é terrível. Eu sei que isso é terrível. Quem vai entender isso? Enquanto não tiver calo nos joelhos, não entende isso. Enquanto não tiver calo nos joelhos, não entende isso. Eu sei que é uma loucura. O camarada, ele pode ser martirizado, ele pode ser salvo, mas ele não será arrebatado? Não será arrebatado. Escrito, né? As duas mulheres. Sim, as duas mulheres. Lembra da parábola das duas mulheres? Duas estarão moendo. Uma será tomada e deixada a outra, estarão no campo, etc. Essa história toda. Quando Jesus me revelou aquilo ali, irmão, tem coisas que Deus me revela que eu não consigo levantar da cadeira. Meu corpo treme, arrepia. Que eu digo, meu Deus! Então Jesus mostrou naquela parábola que duas mulheres estarão no campo, parece moendo, não é isso? Estarão moendo, duas mulheres. Ele falou assim, duas mulheres. Não são duas igrejas, são duas visões na igreja. As Assembleias de Deus hoje são igreja? São, com aquela visão. Jesus escreveria para ela, o anjo da igreja que está em lugar, assim diz, eu tenho contra ti isso. Tem nada de bom a favor, tem tudo contra, mas Jesus chamou de igreja. Nós não vemos lá em Apocalipse, nas 7 cartas, igrejas completamente reprovadas? Das 7, 5 são reprovadas, não é isso? Mais ou menos isso, mas sempre tem alguém reprovado lá. Então, o que acontece? Jesus, mesmo vendo que estão reprovadas, ainda assim chama de igreja. Então, o que Deus me mostrou naquela parábola que ele conta das duas mulheres? Falou, duas mulheres. Dois é a palavra do testemunho. Essas duas mulheres representam igreja. Então, quer dizer, se dois é a palavra do testemunho, significa que a palavra do testemunho vai estar sendo anunciada. A palavra do testemunho vai estar sendo anunciada. Só que uma vai estar anunciando a palavra do testemunho fora do que ele quer,
e a outra vai estar anunciando dentro do que ele quer. Aí vem o arrebatamento, que ele dizia, uma será tomada e deixada a outra. Vem uma divisão, vem um arrebatamento. Então, as duas sobem? Não, mas as duas estão fazendo o quê? Moendo, estão desprendendo um trabalho. Mas um trabalho será aceito e o outro não. Ora, por quê? Por causa de um propósito. O propósito é que faz a diferença. Entende, irmão? Você pode pregar o evangelho dentro de um propósito de Deus e pregar o evangelho fora de um propósito de Deus. Ou não? Claro, imagina, o que João Batista tinha para pregar? Ele poderia pregar muitas coisas. Ele poderia pregar, olha, filhos de Israel, voltai-vos para a lei do Senhor. Lembrai-vos de Moisés. Ele não podia pregar isso? Estaria fora do propósito. Totalmente fora do propósito. Pedro não podia pregar, olha, Jesus é bom. Vocês crucificaram ele, mas ele vai perdoar vocês. Voltem-se para Jesus. Deem uma chance para Jesus mudar a vida de vocês, que nem os pregadores modernos, né? Estou usando a palavra deles, não é assim mesmo que eles falam? Dá uma chance para Jesus. Tem que saber se Jesus dá uma chance para mim, né? Enfim, Pedro poderia entrar por esse lado. Não, Pedro, olha, escuta aí, ó, liderança de Israel. Consulta aí e vê se é lícito ouvir antes a voz ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Acabou a história. Não teve esse negócio de paz e amor com Pedro pregando. Não, os judeus eles ainda não conhecem, mas tinha que conhecer. Jesus morreu lá, crucificado lá. Chicote neles. Acabou a história. Então, meu irmão, o propósito é que faz a diferença. Você pode conhecer o evangelho, mas tem que se integrar no propósito. O evangelho não é só de amor. É só de amor? Não, o evangelho... Você pode pregar só amor? Se você pregar só amor, meu irmão, joga o teu Deus no lixo. Porque o Deus que nós conhecemos, ele não é amor. Ele é justiça. Ele é juízo. Ele é vingança, não é? Então esse negócio de Deus só de amor, meu irmão, deixa isso para os outros. Nossa história é outra. Aí dentro mesmo desse contexto de Pedro, Paulo foi com uma outra visão para Jerusalém e se deu mal, porque ele foi evangelizar. Entendeu? Você está vendo? A Escritura mostra tudo, exatamente. A visão de Paulo tinha como pregar restauração? Não, por quê? Porque ele não recebeu aquela unção que o capacitasse para aquilo. Jesus disse o quê? Paulo, tua história é com os gentios de longe. Ele falou, não, Senhor, eu quero ir para Jerusalém. Ou seja, eu quero exercer a restauração de Israel. Não, Paulo, mas eu não tenho contigo a restauração de Israel. Eu tenho contigo os gentios. Evangelizar os gentios. Não, Senhor, mas eu vou a Jerusalém. Aí tem o êxtase, foi arrebatado no templo. Jesus falou, Paulo, sai de Jerusalém. Meu negócio contigo são os gentios de longe. Evangeliza lá. Não, Senhor, mas eu vou ficar aqui que eu tenho que restaurar esse povo. Restaurou alguém? Não, porque estava fora de um propósito. Paulo morreu? Recebeu a sua coroa do martírio? Sim, mas se o arrebatamento fosse naquele dia, ele estava frito, ele ficava. Estava fora do propósito, estava em desobediência à palavra. Ou não estava? O texto é muito claro. E o próprio Paulo dá testemunho dizendo que discutiu com Jesus. Ele discutiu. Não, Senhor, mas esse povo sabe que eu persegui Estevão. Ele sabe, Paulo, tá bom, tu tem um belo testemunho, né? Mas não me interessa o teu testemunho. Eu quero você lá nos gentios. E ele insistiu em ficar em Jerusalém. Então essas coisas, irmão, o propósito é o que nós hoje queremos descobrir. E Deus nos deu graça de descobrir. O propósito hoje é restauração, né? Aí vem aquele papo. Ah, mas eu vou ser consagrado. Tá. Pede para o diabo usar azeite galo de primeira. Porque consagração, hoje, só quem tem a visão morta dos tempos passados. Hoje, quem está na visão da restauração sabe que quem chama, quem capacita, quem envia, quem abre portas, é Deus. Ah, você não crê em consagração? Eu falei, eu não. Eu não fui consagrado. Você não foi consagrado? Eu falei, não, por homens não. Então, irmão,
esse estudo procura sintonizar mais ou menos as pessoas, né? E o que acontece com as pessoas, ainda na pergunta da irmã, o que acontece com as pessoas que estão tendo contato com a visão da restauração através do site, né? Estava olhando ontem, acesso de Nova York, acesso da Itália, vários acessos da Itália, acessos de tudo que é canto. O que acontece com essas pessoas que estão tendo contato com a visão da restauração? Elas estão tendo contato ou para a sua perdição ou para o seu escape pela porta do arrebatamento. Se não encamparem a visão da restauração, que nem os e-mails que eu recebo, né? Cheio de lisonja. Pastor, é isso mesmo. Tem que pregar mesmo. Tem que denunciar mesmo. São falsos mestres mesmo. Olha, aqui aconteceu isso, ali aconteceu aquilo. Isso mesmo, pastor, parabéns. Que Deus te abençoe. Estou orando toda a madrugada pelo Senhor. E tal. Tá bem, obrigado. E você? Muito obrigado. Fico feliz que esteja orando por mim todo dia. Mas e Jesus? Jesus achou a mim e achou você também? Né? Aí depois o camarada exaltar, eu escrevo assim, responder. Abriu a tela e eu digo assim, vai tu e faz o mesmo. Ora, é a única resposta que eu tenho para o camarada. Vai tu e faz o mesmo. Entendeu? Aí outro dia me mandou um e-mail e disse assim, pastor, eu estou orando para Deus me dar a direção, eu quero fazer. O que eu posso fazer? Aí eu falei assim, muito simples, baixe as mensagens do site e distribua a cidade afora. Se você não tiver recurso, manda para mim, me dá seu endereço, que eu mando tudinho para você, de mês em mês, para você fazer a obra aí. Cadê o e-mail dele? Até hoje não veio. Foi para você? Se não foi para você, nem para mim chegou. Ou seja, a pessoa fica impactada com a visão, mas esquece que se ela não se enquadrar na visão, ela dançou, meu amigo. Amém? Vamos dar uma paradinha.